Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre mais algumas aplicações em grafos. A primeira que a gente vai falar é como encontrar então componentes fortemente conectados. A definição de componentes fortemente conectados é quando você tem um grafo e você quer encontrar nesse grafo quais são os grupos de vértices que estão interconectados. Então, a partir de um determinado vértice, eu consigo chegar a todos os outros que estão naquele grupo. É como se fosse uma comunidade. Então, são grupos de vértices conectados. Então, para fazer isso, a gente vai ter que ter então um grafo e a gente vai tentar então encontrar esses grupos dentro desse grafo, analisando então as arestas, por exemplo, de U a V dentro desse grupo C. Então, se ele vai ser um componente, se a partir de um determinado vértice U, eu consigo acessar um outro vértice dentro desse componente V, e a partir desse V eu também consigo chegar a esse U. Então, se tiver um caminho que eu consiga chegar de U a V e de V a U, então, com certeza, isso vai ser um componente. Eu tenho um componente único, que seria quando eu tenho, então, o meu grafo totalmente conectado, eu consigo chegar a qualquer vértice, né, dentro desse grafo. Para calcular ele, a gente vai utilizar, então, a busca em profundidade que a gente já viu. Primeiro, a gente vai fazer uma busca em profundidade, depois vai inverter as arestas e fazer uma outra busca baseado nos vértices que tem o maior timestamp que a gente foi encontrando. Então, quando a gente começar aqui a explicar, talvez isso fique um pouco mais claro. Mas a ideia, então, é fazer essa busca em profundidade, inverter a direção das arestas, das arestas, e aí fazer uma busca pelo maior tempo reverso, de forma reversa. E aí a gente encontra esses componentes. Então, como é que vai ser isso? Por exemplo, a gente tem aqui esse grafo dirigido, né, que é o G, e o GT é o mesmo grafo, só que com as arestas invertidas. A gente pode observar, então, se antes eu tinha uma aresta de U para V, agora a gente inverteu, foi de V para U. Então, a gente vai ter basicamente esses dois grafos. Um com as arestas no caminho normal e a outra com as arestas invertidas. Primeiro, a gente vai fazer uma busca em profundidade em G. Como a gente já viu esse gráfico anteriormente, então a gente parte do U, consegue encontrar o V, do V consegue encontrar o Y, do Y o X, ele não tem mais para onde ir. Então a gente marca o X, marca o Y, marca o V e marca o U. Pronto, a gente tem uma profundidade. Como ainda sobrou o vértice, a gente vai então para o W, do W eu encontro o Z, do Z não tem mais para onde eu ir. Eu marco então o Z e marco o W no tempo 12. A gente olhando aí qual foi o que tem o maior timestamp, a gente vai ver que é o W, que foi o último tempo, foi o 12. Então, nós vamos agora aprofundar fazer uma busca também em profundidade no grafo, a partir desse que teve o maior timestamp, que no caso é o W. Então, a gente vai lá no W e tenta pesquisar. Tá, a partir do W, para onde eu posso ir? Lugar nenhum. Então, ele é um componente. A gente achou um componente. Qual o outro? É o Z. Do Z, eu posso ir para onde? Somente para ele mesmo. E para o W. Mas o W já foi encontrado, então já foi marcado. Então, é um outro componente, esse Z. Qual o próximo que a gente pode ir? Qual o maior timestamp? O U, que tem o tempo 8, porque o W e o Z é o que tinha o maior tempo, a gente já encontrou. O que tem o maior tempo desses que restaram, que não foram visitados ainda, é o U. Então, vamos para o U. A partir do U, eu posso ir para qual outro lugar? Nenhum. Porque o grafo U não tem arestas dirigidas para outros vértices. Então, ele também provavelmente será um outro componente. Qual o outro que tem um maior timestamp? O V. Porque tem um tempo 7, os outros têm um tempo 5. Final, né? O tempo final 5, 6 e o V 7. Então, vamos partir do Z, do V. Do V, eu consigo acessar algum outro? Sim, consigo acessar o X.
Do X, eu tenho acesso a algum outro? Consigo. Consigo acessar o Y. Do Y eu consigo acessar algum outro? Consigo acessar o W, mas o W já foi encontrado. E consigo acessar o V, mas o V também já está marcado como visitado, né? Que está em cinza. A gente visitou ele por enquanto. Então não tem mais para onde eu ir. Então eu pinto de preto no tempo 10, pinto o X e pinto o V. E a gente pode observar aqui que ficaram algumas arestas entre pretas, né, mais escuras, entre o V, o X e o Y, que é justamente esse componente. Ele, que foram os caminhos que a gente conseguiu encontrar. Então o resultado é esse. A gente tem um único componente W, que a partir dele eu não consigo acessar outros, né? Eu tenho também o Z, que é um outro componente. Eu tenho o U, que é um outro componente. E eu tenho esse componente maior, que é o VXY, que a partir dele, qualquer um desses daí, a partir do V eu consigo acessar o X. A partir do V eu também consigo acessar o Y. A partir do Y eu consigo acessar o X. E a partir do Y eu consigo acessar o V. Então, nesse grupinho aí, todos os vértices são alcançáveis dentro desse grupo. Já, por exemplo, aqueles outros, eu não garantiria, se alguns outros vértices daquele participassem desse grupo, eu não garantiria que eles conseguiriam ser acessíveis um ao outro. Por isso que esse algoritmo dá esses três, como a gente pode falar, esses 4 grupos. Então, 3 grupos unitários e um grupo maior formado por 3 vértices que são alcançáveis entre si. Então, esses são os componentes. Por que isso é importante a gente achar em componente? A gente vai ver, por exemplo, para achar a árvore geradora mínima, que é o próximo assunto, ele vai ser importante. Por exemplo, a gente tem aqui para encontrar a menor rota entre 2 locais. Por exemplo, partindo do Rio de Janeiro aqui, qual seriam os menores caminhos para alcançar todas essas cidades? Então, primeiro, a gente vê aqui que, a partir do Rio de Janeiro, o menor caminho é de Duque de Caxias. De Duque de Caxias eu vou para Macaé. Da mesma forma, o menor caminho é entre o Rio de Janeiro para Três Rios. E do Rio de Janeiro para Cabo Frio. Então, aqui eu tenho seria uma árvore, né, que ele não tem ciclos, então não tem um retorno, por exemplo. Mas eu estou encontrando qual seria o caminho que liga todas essas cidades com menor custo. E isso é chamado, então, de árvore geradora mínima. É quando eu consigo conectar todos os vértices utilizando o menor caminho possível dentro das diversas possibilidades que eu tenho. Isso aqui fica fácil de visualizar porque a gente está num gráfico menor. Mas se fosse um gráfico, por exemplo, com 1.000, 2.000 arestas, isso seria um pouco mais complicado. Para isso, a gente, então, para criar essa árvore geradora mínima, esse aqui está o conceito, né? Então, eu tenho um gráfico, eu tenho os vértices, que seriam as cidades, por exemplo. E eu tenho as conexões, seriam as estradas possíveis para conectar as cidades, diversos caminhos que a gente conseguiria. Eu tenho que encontrar, então, esse subconjunto T, né, de arestas, que não forma ciclo, porque a gente não quer encontrar caminhos com ciclos, então eu só tenho que visitar uma cidade uma única vez, e que todos estejam conectados, eu consiga acessar todos. Então, esse grupo, na verdade, essas arestas têm que ser com peso minimizado. Ou seja, a pergunta é, eu consigo acessar todas as cidades com o menor custo possível? Então, quais seriam esses caminhos? A partir da árvore geradora mínima, a gente consegue, então, visualizar quais são esses caminhos que têm o menor custo. Por exemplo, nesse gráfico aí, as arestas que têm o menor custo e que eu consigo acessar todos os pontos, né, todas as cidades, entre o 0 e o 2 e o 1, o 2 ligando ao vértice 3, o 3 ligando ao vértice 5 e o 5 ligando ao vértice 4. A árvore geradora mínima, ela não quer dizer que ela é única. Ela pode ter outra árvore geradora com estrutura similar, mas o que eu garanto é que o custo vai ser mínimo. Então, outro exemplo que é utilizado para entender melhor o que seria essa árvore geradora mínima eu tenho que ligar com cabos
todas essas cidades. Mas qual o menor custo de cabo que eu tenho, que eu posso utilizar para interconectar todas essas cidades? Então, imagine que eu quisesse ligar, né, todas as cidades através de um cabo, mas eu quero o menor custo possível de cabo, né? Porque o cabo, por exemplo, poderia ser muito caro. Então, eu quero minimizar meus custos. Então, como eu conseguiria ligar essas cidades utilizando o menor custo de cabo possível? Essa seria uma outra aplicação. E aí, dessa forma, né, com esses algoritmos que a gente vai ver, a gente consegue, então, ter esse menor custo possível. Para isso, existem basicamente dois algoritmos, um chamado algoritmo de Prim e o outro algoritmo de Kruskal. Eu vou mostrar aqui como o funcionamento deles. Então, primeiro aqui, a gente vai ver o algoritmo de Prim. Como é que funciona? O algoritmo de Prim, ele vai partir dos vértices. Então, a gente vai pegar um vértice qualquer, que no caso a gente... Ou um vértice qualquer, né? Nesse caso, eu estou pegando o vértice 0. Vou partir do vértice que tem um menor... Nesse caso aqui, a gente escolheu aleatoriamente o vértice 0. E a gente vai observar quem são os vizinhos deles. A gente pode observar aqui que do 0, ele tem um vizinho para o 1 com custo 6. Ele é vizinho do 2 com custo 1. E ele é vizinho dos 3 com custo 5. A gente então escolhe a aresta com menor custo. Nesse caso é o do 0 com a ligação com 2. Então a gente faria aqui o 0 com a ligação com 2, que tem um custo 1. Qual outro? Agora a gente vai olhar tanto para o 0 quanto para o 2. E observar quem são os vizinhos com menor custo. Então, os vizinhos do 0, eu tenho o 6, o 1 e o 3, com custo 6 e 5. E os vizinhos do 2, eu tenho o 3 com custo 2 e tenho o 1 com custo 2. Então, qual a menor aresta dentro desse conjunto, né? Então, se a gente olhando aqui desses conjuntos de ligação entre o 0 e o 2, qual o menor custo? Além disso, eu também tenho aqui a ligação entre o 2 e o 5, com custo 4, e o 2 e o 4 com custo 6. Mas dentro dessas ligações, qual tem o menor custo? Bem, a gente tem então esse daqui, que é o do 2 com 1 como custo 2 e o 2 com o 3 com custo 2. E aí a gente escolhe qualquer uma das duas, já que as duas têm o mesmo custo. Então a gente vai acrescentar essa daqui. Pronto. A gente então conectou o 0, o 2 e o 1. Agora a gente vai olhar também então para os vizinhos do 1, do 2 e do 0. Quem são esses vizinhos deles e quais são os custos? Bem, a partir do 2 eu consigo alcançar o 1, mas o 1 já tem aresta para ele. A partir do 2 eu consigo acessar o custo 2, né? O 3. O 0 eu consigo acessar o 3 com o custo 5. O 0 eu consigo acessar o 1, mas já está na lista. Do 1 eu consigo acessar o 4 com custo 5. E do 2 eu consigo acessar o 4 com custo 6. Do 2 eu consigo acessar o 4 também com custo 4. E essas são as minhas arestas por enquanto. Então, qual que teve o menor custo nesse momento? É o 2 com o custo, um 2 com 3 com o custo 2. Então, eu faço essa ligação. Agora a gente vai olhar para os vértices, os vizinhos dos vértices, desses 4 vértices aqui. Olhando para essa vizinhança, a gente não vai mais olhar para o 0, porque já conectou aqui, mas ele entraria no cálculo também. Mas a partir do 1, eu consigo acessar, então, o 4 com custo 5. Eu consigo também acessar o 4 a partir do 2 com custo 6. E eu consigo acessar o 5 com custo 4. E o 3 eu consigo acessar o 4. Eu consigo acessar o 5 com custo 4. Olhando dessas arestas, qual tem o menor custo a partir desses vizinhos? Então, é o
é a partir do 3, né? Para alcançar o 5, com o valor 4. Eu poderia ligar também a aresta do 2 com 5 com o valor 4, já que as duas têm o mesmo peso. Então seria uma árvore diferente, mas o custo seria o mesmo. Agora eu tenho então eu vou olhar para todos os vizinhos desses que estão conectados aqui. Olhando para essa vizinhança, então eu consigo acessar o 4 com o valor 5, consigo acessar o 4 a partir do 2 com o valor 6 e consigo acessar o 4 a partir do 5 com o valor 3. Qual o menor custo? É o 5 para o 4 com o valor 3. Então eu conecto essas duas áreas. Tem mais vértices que ficou sem visitar? Não. Então eu consegui montar minha árvore geradora mínima com custo 12. Do 0 para o 2 tem um custo 1. Do 2 para o 1 eu tenho um custo 2. Do 2 para o 3 eu tenho um custo 2. Do 3 para o 5 eu tenho um custo 4. E do 5 para o 4 eu tenho um custo 3. E aí somando, né? Então eu teria 3 mais 4, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Deixa eu ver. 1, 5, 9, 11. Eu ligaria todos esses pontos aqui com custo 11. Um outro algoritmo que a gente tem é o algoritmo de Kruskal. Ele é bem parecido, só que ao invés de a gente olhar para o Kruskal, ao invés de a gente olhar para os vértices, a gente vai olhar agora para as arestas. Então, o primeiro passo aqui do algoritmo de Kruskal é a gente organizar as arestas ordenar essas arestas pelo menor custo. E aí eu vou conectando todas essas arestas a partir desse custo menor. Então, como é que funciona? A gente olhando aqui para as arestas que eu tenho no meu gráfico, qual que tem o menor custo? É a que liga o 2 com o 0 com o 2, que tem um custo 1. Então, já que essa é a menor, eu acrescento ela. Agora, qual é a outra que tem o menor custo? Eu tenho, olhando de todas as arestas possíveis aqui, a que tem o menor custo é a do 2 com 1 com peso 2. Né? E a gente olhando aqui, do 2 com o peso 2 e do 2 com 3 com peso 2. Posso escolher qualquer uma. Nesse caso, eu vou escolher então a do 1 com 2. Tem o peso 2. Qual é a outra? É a do 2 com 3 com peso 2. Olhando agora para as arestas que sobraram, qual é que tem o menor custo? Eu tenho então a ligação do 0 com o 1, 5, 6, 5. Eu tenho aqui o custo 4. Eu tenho essa com custo 4. Tenho essa com custo 6. E essa com custo 5. E essa com custo 3. Então, a menor é essa daqui do 5 com 4 com custo 3. Das arestas que sobraram, qual é a que tem o menor custo? Eu tenho, então, essas daqui, né? Das que não estão conectadas ainda, essa daqui. Essa com peso 5, essa com peso 4, 6, essa outra com peso 4 e essa outra com peso 4. Então, qual eu escolheria? Qualquer uma das com peso 4. Qualquer uma das duas aqui, eu tenho uma árvore geradora mínima. Então, eu tenho então a árvore geradora mínima. Se eu escolhesse aquela outra, ficaria igual ao gráfico anterior e o peso não mudaria. Então, seria o mesmo árvore geradora mínima com custo minimizado, mas as conexões, né, seriam um pouco diferentes aqui. Se eu mantesse, então, essa árvore geradora com esse custo aqui. O peso é igual, a árvore que é diferente. Então, na verdade, vai depender então do programador que quando está desenvolvendo o algoritmo, escolher qual é que ele quer. Se for a primeira que ele encontrar, já que os pesos são iguais. Mas, de qualquer forma, então, eu tenho a árvore geradora mínima com peso minimizado. Se a gente somar os custos aí, então, 2 mais 1, 5, mais 4, 9, mais 3, 12. Eu errei lá o cálculo, né?
Também aqui o peso é 12. 9 mais 3, 12. Então, o algoritmo de Kruskal e de Prim, ele vai nos dar essa árvore geradora mínima. Que seria essa árvore com o menor custo possível que a gente pode encontrar no nosso grafo. Sendo que o grafo tem que ser conectado. Porque a gente está pressupondo que a gente está partindo de um grafo conectado, e principalmente com o algoritmo de Kruskal, que ele vai procurando nas arestas, né, com menor custo, mas ele supõe que o grafo está conectado. Então, no final, quando eu ordenar quando eu encontrar esses vértices, essas arestas com menor custo, eu vou conseguir conectar todo o grafo novamente. E vou encontrar, então, essa árvore geradora mínima. Finalmente, o último algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ele vai mostrar, então, qual o menor caminho entre dois vértices possíveis. Por exemplo, se eu sair, eu quero saber qual é a distância entre Jequié e São Paulo, qual o menor caminho que eu posso percorrer a partir de Jequié, por exemplo, para chegar em São Paulo. Eu posso ir por diversos caminhos. Eu posso ir, por exemplo, pelo litoral, pelo Rio de Janeiro, posso ir por Minas, se eu quiser posso ir então também por Brasília, Mato Grosso, vou conseguir acessar, chegar em São Paulo, porque tem diversos caminhos. Mas qual desses caminhos tem o menor custo? Seria o menor trajeto entre esses dois vértices. Para isso, o algoritmo de Dijkstra vai nos dar esse menor caminho. E como é que ele funciona? Bem, vou mostrar novamente o nosso browser. O algoritmo de Dijkstra, ele parte da premissa, como está na figura A. A gente tem um grafo, então na figura A, o grafo dirigido ali, né, que eu quero encontrar, então, os menores caminhos, e aí eu escolho aleatoriamente ou de onde eu quero partir. Por exemplo, eu quero partir do zero. Inicialmente, como está na figura A, o que eu tenho que fazer é colocar o custo infinito para todos os outros vértices. Então, já que eu quero achar o custo mínimo, então eu maximizo, né, o custo inicial para eu encontrar qual entre todos os vértices. E a partir disso eu vou tentando encontrar esses caminhos mínimos e substituindo. Por exemplo, partindo do A, do zero, aqui na minha tabela. Inicialmente o S aqui vai ser o nosso conjunto de vértices, né, que vai visitar e que a gente já encontrou o caminho mínimo. Ele começa com vazio porque não tem nenhum vértice que a gente partiu, está iniciando. Então o início aqui está vazio. A distância para 0 é infinita, para 1 também é infinita, 2 infinito, 3 infinito e 4 é infinito. Então inicialmente a gente tem os custos infinitos. Na primeira rodada, então, do algoritmo, o que ele vai fazer? A gente vai olhar aqui para a partir do zero. A partir do zero, qual é o custo para eu encontrar todos os outros vértices aqui? Então, a gente vai achar o conjunto inicial. Então, inicialmente, a gente vai começar com o zero. Já que achou o zero, então coloco ele já na lista de caminho mínimo. Tá. Qual a distância, então, do zero para ele mesmo? É zero, já que eu não tenho custo nenhum. Qual a distância do zero para 1? A distância para o 0 para o 1 tem um custo 1. Do 0 para o 2, qual o custo? Bem, eu não consigo acessar o 0 a partir do 2. Então, então o custo aqui vai continuar. Vou colocar aqui um traço, mas seria infinito, né? Para representar aqui o infinito. Então, eu não tenho ainda esse custo. Então, porque não tem uma aresta que sai de 0 para o 2. Eu estou olhando para os vizinhos do 0. A partir do 2 para o 3, qual é o custo? Eu consigo acessar o 3 com o custo 3. E
Finalmente, do 0 eu consigo acessar o 4? Consigo. E qual o custo? Com custo 10. Então, eu tenho uma estrada que vai do 0 para o 4 com custo 10. Essa representa a figura A. Figura B. Então, começou o meu algoritmo. Escolhi o primeiro vértice, que no caso é o 0, de onde eu quero partir. Então, a partir do 0, dentre os vizinhos dele, qual de menor custo? Eu tenho aqui para ele mesmo com 0, tenho para o 1 com 1, para o 2 é infinito, porque eu não alcanço o 2 a partir do 0, e tenho o 3 com custo 3, e o 4 com custo 10. A partir disso, a gente vai encontrar, então, qual é o menor caminho desses que a gente encontrou. A gente vai substituir aqui também, no nosso gráfico, eu vou colocando aqui os custos iniciais. Então, eu vou de 0 com custo 0. Aqui eu posso alcançar o 0 com custo 1. Então, a partir do 0, eu consigo alcançá-lo com custo 1. Eu consigo acessar o 4 ali, a partir do 0 com custo 10. Consigo acessar o 3 a partir do 0 com custo 3. Então, esse, por enquanto, é o nosso menor caminho para esses vértices. Qual a próxima rodada? Seria o algoritmo do o C. Eu escolho aqui, então, qual, dentre esses dessa linha, qual que eu tenho o menor custo? É o 1. Então, do 0 para 1, com custo 1, dos que eu encontrei, é o menor caminho. Então, agora eu tenho então, esse menor caminho possível entre o 0 e 1. Então, eu já adiciono 1 aqui no grupo de caminhos já menores que eu já encontrei. Do 0 para 1, com custo... Então, isso aqui se repete, eu vou até repetir ele aqui, que não vai mudar. E todo o nosso algoritmo vai ficar com esse custo. Do 1 também. Agora sim. A partir do 1, quais são os vértices que eu posso alcançar? Bem, do 1 eu posso alcançar o 2 com custo 5. Bem, antes era infinito. Entre infinito e 5, qual o menor custo? Claro que é o 5. Então, eu consigo acessar aqui o 2, né? A partir do 1 com custo 5. Vou até modificar aqui também, que é o que a gente encontrou aqui. Então, eu consigo acessar o 2 a partir do 1 com custo 5. Que antes era infinito. O 3, eu consigo acessar do 1, eu consigo acessar o 3? Não, ainda continua a mesma aresta entre o 2, o 0 e o 3, com menor custo. Então, eu só vou continuar com o mesmo, duplicar, né? Da mesma forma aqui, o 4 não modificou a forma como eu consigo acessar o 4, continua com o custo 10. O único que mudou aqui foi o custo do 2, que agora eu consigo acessar pelo 1 com custo 5. Acabou essa rodada. Dentre essas arestas aqui, qual que tem o menor custo? É o valor 3, que as outras, fora as que eu já adicionei aqui, que é do 2, que é o 0 e 1, né? Então, das que sobram, que é o 2, o 3 e o 4, qual que tem o menor custo? A 3. A outra, o custo é 5 e a outra, o custo 10. Então, dentre os que eu não visitei e que não está no meu grupo, agora a gente vai olhar, então, qual é de menor custo? O 3. Então, agora a gente vai para a figura D ali. Vou acrescentar, então, o 3 aqui, porque eu já vou encontrar um menor caminho entre 2 e 3. A partir do 0, né?
Esse aqui vai ser o menor caminho, já está marcado. Então, vou até duplicar tudo, porque esse é o menor caminho possível. Da mesma forma, já que eu marquei o 3 ele já está no grupo, então eu já achei o menor caminho possível. Então, ele vai se repetir sempre. Vou até duplicar aqui, porque eu não vou ter o menor custo, já que ele entrou naquele grupo. O 0, 1 e o 3, eu já encontrei o menor caminho possível para ele. Certo. Eu estou na figura D. Dentre os vizinhos do 3, que agora eu estou visitando, qual que tem menor custo? Bem, com 3 eu consigo acessar o 2 com o valor 2, então somando o 3 que eu já tinha, de 0 para 3, mais o 2, eu tenho um valor 5. E posso acertar também, eu acabei errando aqui, do 0 para 1, para o 2, eu tenho um 5. Mas eu já percorri do 0 para 1 o valor 1. Então, na verdade, aqui eu tenho um custo 6 na figura anterior. Eu tenho um custo 6 e não 5. Porque eu já andei do 0 para 1, 1. E do 1 para o 5, do 1 para o 2, eu vou andar mais 5. Então, 6. Já a partir do... Se eu for pelo caminho 0, 3 e 2, que é esse daqui, né? 0, 3 e 2, eu vou ter um custo de 5. 3 de 0 para 3 e 2 de 0 para 2, de 3 para 2. Então, 3 mais 2, 5. É menor do que o valor que eu já tenho aqui? Que é 6? É. Então, eu substituo. Então, o valor agora é 5. É menor do que o caminho que eu tinha antes, de 1 para 5. Então, eu venho aqui também, se for possível, né? Eu vou mudar, então, de 3 para 2 com o valor 5. O que eu tinha botado errado aqui deveria ser de 1 para... Deveria ser de 1 para... com o valor 6 e substituir agora a partir do 3 com o valor 5. Do 3 eu consigo acessar algum outro? Consigo também. Consigo acessar o 4. E qual o valor, qual o custo? Então eu tinha 3 de 0 para 3, mais 6 de 3 para 4, que dá 9. 9 é menor do que o valor que eu tenho, que é 10? É. Então eu também substituo. Substituo aqui. Então agora eu tenho um custo 9 a partir do 3. E eu substituo aqui também. Então, se antes eu tinha o 0, que eu conseguiria acessar com custo 10, agora eu posso acessar ele a partir do 3 com custo 9. Diminuiu o meu custo. Então, a partir do 3, eu consigo acessar o 4 com o valor 9. Então, eu já achei o menor caminho possível. Agora, a gente vai criar mais um. Vai para a figura E, que é uma nova rodada do algoritmo, que ainda está faltando vértices para a gente visitar, né? Porque não está completo, eu não visitei todos os vértices. Agora a gente vai olhar o de menor custo. Qual que tem o menor custo dentro desses que eu visitei? Tem o 5 e o 9. Qual o menor custo? O 5. Dentre 5 e 9, o menor é o 5. Então, e qual é o vértice que representa o 5? Nesse caso aqui, é o 2. Então, adiciono aqui o 2. Eu já achei o menor caminho possível também para o 2. Então, esse é o menor caminho possível. Eu posso até... Posso até fixar ele. Não vai ter outro caminho. Uma vez que ele entra naquele grupo ali, porque eu já encontrei o menor caminho possível. Então, olhando na figura E, eu adicionei o 2. A partir do 2, ele faz ligação com o quê? A partir do 2 eu posso alcançar quem? Somente o 4. E qual o custo de eu sair de 2 para o 4? Bem, eu tenho então o caminho de 3
de 0 para 3 com custo 3, de 3 para 2 com custo 2, 5, e de 2 para o 4 com custo 1, 6. Então, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. É menor do que o custo que eu já tinha, que é do 3 para o 9, que era com o valor 3 mais 6, 9? É. Então, é um menor custo, eu vim do 3, passar pelo 2, e do 2 eu chegar no 4, que tem um valor 6. Então, eu substituo esse valor. Valor 6. Então, eu consigo alcançar o 4 com o valor 6. Então, substituir aqui, né? Eu consigo alcançar o 4 através do 2 com custo 6. Eu consigo, então, acessar o 4 a partir do 2 com custo 6. E a gente chega, então, na última figura, que é o último vértice que falta, é o 4. Já adicionei o 2 aqui na lista de visitados, agora de alcançáveis, né? Com o menor custo. Agora é o 4, que vai ser o meu último algoritmo, minha última rodada. Bem, a partir do 4 eu consigo alcançar algum outro? Não. E falando nisso, eu já repito também o 4 aqui. Esse é o menor custo até o momento. Então, esse seria o menor custo até o momento. Eu consigo acessar, então, o 4. A partir do 4, eu consigo acessar algum outro? Não, porque a aresta dirigida deles acaba aqui. Então, pronto. Eu consegui alcançar, cheguei ao fim do meu algoritmo, porque não tem mais nenhum outro vértice para visitar. Para a gente verificar qual é o menor caminho. Então, dado esse meu algoritmo aqui, a gente então tem aqui o menor caminho possível entre todos os vértices. E qual seria, por exemplo, o menor caminho entre o 4 e o 0? Se eu quisesse partir do 0, né, do vértice 0 aqui, se eu quisesse partir do 0 para chegar no 4, qual seria o menor caminho? O menor caminho é só fazer o caminho reverso aqui, utilizando esse nosso algoritmo. Então, aqui eu tenho o custo 6. A partir do 4, eu pego então do final, de onde eu quero chegar, que no caso seria o 4 aqui, e vou olhar. Eu tenho um custo 6 a partir do 2. Tá? Então, esse daqui para aqui seria o caminho reverso. Então. E a partir então do 5, do 2 que eu estou visitando, eu tenho que ir para o 3, que tem um custo 5, que é o menor. Então, eu vou para o 3. Do 3, qual é o menor custo? É para o 0, que tem um custo 3. E aí eu encontro o menor caminho, então, entre 4 e 3. Eu parto do final, faço o reverso, olhando aqui, então, esses valores, né? Então, de novo, estou explicando. Eu tenho o custo 6, que veio de 2, então eu percorro essa aresta. Eu tenho um custo 5, que veio de 3, percorro essa aresta. Eu tenho um custo 3, que veio de 0, percorro essa aresta. E aí eu tenho um menor caminho entre 0 e 4. Eu posso encontrar, então, o menor caminho em qualquer outro vértice. Então, qual seria o menor caminho entre 2 e o 0? Da mesma forma, eu percorro aqui do 5. Eu vou para o algoritmo, o vértice 3, com custo 5. Do 3, eu consigo chegar no 0 com custo 3. E assim por diante. Então, esse seria o menor caminho. Da mesma forma, o 1. Eu estou no 1. Qual o menor caminho para chegar no 0? Do 1. Pelo caminho, né? Através do 0, que eu tenho um custo 1. Então, uma vez que eu montei, cheguei ao final do algoritmo, eu posso, então, ter uma relação de menor caminho a partir dos vértices que eu encontrei. E eu posso encontrar o menor caminho também entre os intermediários. Da mesma forma, qual seria o menor caminho entre 4 e 3? É a mesma coisa, seria o mesmo caminho, né, reverso. Então, é através do 2, e do 2 para o 3. Então, não só a partir do 0, mas também nos caminhos intermediários. Entre 3 e 4, o menor caminho é esse também. É menor do que eu percorresse esse outro caminho aqui, que iria direto do 3
para o 4 que tem um custo 6. Sendo que se eu for pelo 2 depois para o 4, eu tenho um custo 2, 3. Né? Custo 3 quase. Então, por fim, a gente chega aqui no algoritmo de Dijkstra, que é também uma forma de a gente implementar e encontrar esse menor caminho. Dentro dos algoritmos, então, que a gente vai ver nessa parte de grafos, esse é o último e é um dos que é mais importantes, porque a gente vai utilizar ele no nosso projeto. Então, seria bom a gente tentar compreender bem como ele funciona.